Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Leônidas de Oliveira, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Leônidas, você também, mais uma presidência, né, na sua vida, né? Você foi eleito presidente do Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Cultura das capitais brasileiras e regiões metropolitanas, né? E esse fórum pretende discutir a realidade da cultura no Brasil. Eu queria saber de você quais são os principais itens dessa agenda, como Belo Horizonte está se posicionando nessa discussão e quais as ligações desse fórum com organismos internacionais. Belo Horizonte tem se posicionado da seguinte forma: nós somos hoje um objeto de estudo de várias ações que nós temos, desde o patrimônio mundial até a descentralização, os editais de cultura popular, enfim, a nossa lei de incentivo que está na Câmara para ser renovada, tão necessária, Olha, né? Então, isso está em debate, o financiamento da cultura está em debate no Brasil inteiro. Certo. É uma questão muito necessária, porque a Lei Rouanet tem um esgotamento, né? Ela às vezes vai para grupos maiores, enfim. Há Às vezes ela concentra ainda mais, né? Exatamente. Para você ter os uma ideia, recursos, né? 66% da Lei Rouanet está localizado no Sudeste, 0,6% na Amazônia, Pois e aí é, eu já não te falo pois é. mais, né? É o que tem acontecido. Então, Belo Horizonte tem se posicionado, inclusive, para fazermos ações conjuntas no Fórum no Brasil inteiro, como nós pensamos em fazer o Noturno de Museus em todas as capitais esse ano. Que legal, que maravilha. E tem a ligação com outros órgãos Sim, internacionais? é Como o que é? seguinte, ele não tem ligação, mas Belo Horizonte foi eleita a cidade e eu fui eleito vice-presidente das Américas da CGLU. CGLU é um organismo internacional cuja presidente é a prefeita de Paris de Cultura. Olha. E nós temos a vice-presidência, em dezembro do ano passado assumimos, que discute a Agenda 21 da Cultura. Foi essa comissão e a CGLU que fez a Agenda 21 da Cultura, que fez uma grande transformação no mundo da cultura durante esses 10 anos que ela acontece. Então, é mais um motivo, ou mais um apoio para a internacionalização da cidade, né, de Belo Horizonte. Nesse Exatamente. processo, Belo Horizonte, né? se coloca cada vez mais em patamares próximos, né, de uma lógica de cultura. Precisamos avançar em várias coisas. Em Claro, várias claro. coisas eu tenho a plena consciência disso, que nós precisamos de mudar muitas coisas. Mas há um esforço contínuo, então, para cuidar da cidade, para cuidar da internacionalização e do posicionamento de Belo Horizonte no mundo. Sem Né? dúvida. Essa é uma preocupação que resume bem esse trabalho da Fundação Municipal de Cultura no momento. Sem dúvida. Agora eu queria focar um pouco mais o homem, né? O Leônidas Oliveira, a sua história pessoal de vida e tal. E observando assim a sua trajetória profissional e pessoal, eu fico, e te olhando aqui também, né? Eu fico pensando, você parece-me um homem assim, um cidadão do mundo, não é? Mas que está sempre ligado às suas raízes, à sua identidade cultural. Eu até, olhando para você, ainda consigo ver aquele menino lá de São Gotardo, né? Que acompanhava os avós, inclusive para poder jogar água na cruz, pedindo que a chuva descesse, né? Ou seja, um ritual, uma tradição popular. Queria que você falasse um pouco dessa sua vivência com esse universo todo familiar, esse universo das tradições, né, das crenças, né, das lendas, e o que isso permanece aí dentro de você, conduzindo os seus caminhos. Permanece tudo. Eu costumo dizer, quando eu vou à minha terra, e sobretudo quando eu vou ao povoado que eu nasci, que se chama Três Capões. Ah, não foi nem tão São Gotardo, Não, é um foi povoado de São povoado Gotardo. de São Gotardo, É do interior distrito mesmo. de 1.000 pessoas. E é um distrito muito bonito, que ele fica no alto de uma colina, tem uma igreja, como é comum em Minas Gerais, você tem Sim. um adro e ele é todo de areia. Eu nasci brincando na areia. Meu pai tinha uma casa de um lado da rua, meus avós tinham uma casa do outro lado da rua, que era uma farmácia, e a minha avó cuidava da igreja, que foi a primeira mulher ministra da Eucaristia na Diocese de Luz, que é onde ela está vinculada à cidade de São Gotardo, Olha. e ela era uma sacerdote, e meu avô um médico. E imbuído naquele movimento ali muito comum no interior de Minas, né? Às vezes tinha tiros, tiroteio na porta do bar, cachorro, galinha, essa vida, né, de roça que eu gosto tanto, assim, Sim. que é onde eu realmente nasci e aprendi a ser gente. Eu tinha meu avô cuidando de todo mundo e minha avó cuidando do espiritual. E às vezes, para você ter uma ideia, 7 pessoas, 7 amigos têm as chaves da minha casa. Olha. Eu não entendo a minha vida
sem esse nascidouro que foi a casa da minha avó, a casa da minha mãe, que a mesa está sempre posta. Minha mãe criou 7 filhos, eu nunca tive quarto. Eu nunca tive um quarto para mim, porque sempre tinha um passante, um Alguém. afilhado. Olha, e é interessante a gente ver na cidade do interior de Minas realmente as casas abertas, né? As janelas, as portas, as pessoas entrando e saindo, aquela convivência espontânea e que vai alimentando uma amizade, uma confiança, né? Uma segurança mesmo, né? E a vivência na rua, voltando aqui para Belo Horizonte. Né? A gente vivia muito na rua, a casa era um lugar para a gente dormir, mas ficava o dia inteiro brincando na rua. Eu fui criado na rua, nos muros, subindo, brincando, brincando de esconde-esconde, gente, que é isso? Brincar de esconde-esconde é uma maravilha. Mas eu te digo uma coisa, eu sou um rapaz que foi criado, nascido e criado aqui em Belo Horizonte, sou um urbanoide, digamos assim, embora tenha uma sensibilidade imensa para perceber as outras realidades e admirá-las também, mas eu sempre vivi aqui. Na época também, isso lá pelos anos 70 e tal, nós também tínhamos a rua como espaço de convivência, à noite, inclusive. E os nossos pais não tinham preocupações porque a gente brincava também com essas mesmas brincadeiras, né, de rouba-bandeira, polícia e ladrão e tal. E ali era tranquilo. E depois tínhamos um horário que a gente voltava para casa. Mas até aquele momento nós tínhamos liberdade, a rua era nossa, era o nosso quintal. Não é? E eu realmente lamento que hoje já não seja tanto assim mais. Não é? Não é muito assim, porque tiveram vários processos, o êxodo rural, enfim, uma infinidade de coisas, mas eu acredito que a gente vai conquistar, recuperar um pouco recuperar isso, um pouco desse espaço da rua. Mas você estava falando aí, eu estou me lembrando da minha infância. Você disse de levar água na cruz, né? Porque é uma tradição que a gente tem para chover. Isso. E Conta aí, um pouquinho pra gente disso. Então assim, a gente ia e colocava flores, amarrava flores na cruz todos os dias, né? Porque também você tem que renovar as seus pedidos, flores né? e tudo, e jogava água, realmente jogava água. Nós todos jogávamos água para pedir chuvas, era uma tradição. E eu me lembro de coisas muito interessantes, por exemplo, a festa do reinado, em janeiro, que tinha Folia de Reis. Sempre lá em casa fazia isso, fazíamos o almoço e minha avó recebia o palhaço, eu morria de medo do palhaço, e eu lembro da minha avó me explicando, palhaço é um mistério, mas ele não está aqui para te fazer mal, ele está para te fazer bem, ele está para te contar do mistério que tem por detrás das pessoas para fazer uma brincadeira. Em outras palavras, ela me dizia isso. Mas já demonstra uma sabedoria profunda, né? Exatamente, e um entendimento desses códigos, né, populares, né? E ela me introduziu nesse mundo da cultura. Foi a minha avó e a minha mãe. Minha avó, eu me lembro claramente, a minha avó numa roda de fiar, tirando caroço de algodão, mas não sabia, mas eu adorava mexer com aquilo, apesar de machucar, né, porque são cheios E a minha mãe com a máquina de costura e fazendo roupa para a festa de Nossa Senhora do Rosário. Minha mãe, há 50 anos, é quem faz a roupa da Nossa Senhora do Rosário na minha terra, São Gotardo. Fazia lá na roça e agora continua fazendo em São Gotardo, na cidade. Meu querido, mas infelizmente nós estamos tendo que terminar o nosso programa. Claro. Mas eu não queria deixar de te perguntar, com toda a sua experiência, um homem que tem em si as tradições e a erudição, né, o popular, né, e a academia, o que você diria para as pessoas que estão agora, nessa nova geração que está iniciando seus trabalhos nessa questão da gestão cultural, da administração pública voltada para recuperar essas tradições, essa cultura, a identidade nossa cultural? O que você diria para essas pessoas para que elas tenham um pouco assim mais de ânimo para poder seguir nessa luta que não é fácil, né? Não é fácil. Mas você disse uma coisa essencial, o erudito e o popular. A Alina Bobardi, uma arquiteta fantástica, né? Ela trabalhava muito isso na arquitetura, né? E ela trabalhou o Museu de Arte de São Paulo, MASP, não é? Exatamente, e ela fez uma igreja em Uberlândia, aqui, Nossa Senhora do Cerrado, onde ela colocou um campo de futebol, um convento e a igreja. E no meio disso tudo tinha uma roda com chão batido, da cultura popular. Sim. Então, assim, ela equilibrou as coisas, né? Então, os poderes. Assim, exatamente. Então, você chegou num ponto essencial, o erudito e o popular. Não é porque o erudito que vem importado ou o erudito nosso não pode prevalecer sobre uma cultura. A diversidade significa, a meu ver, respeito. Sim. Então, valorizar o pequeno,
que também é grande no universo e, sobretudo, que está arraigado na cultura do Brasil, significa posicionar o Brasil como uma potência cultural para o mundo, né? Óbvio que nós estamos num processo de globalização que já está estruturado, mas equilibrar as coisas. Nós nunca podemos deixar de esquecer as nossas raízes, o que nós temos de original. Sem Gaudí, Nossa. Miró. Miró fala uma coisa interessantíssima. Para ser original, só tem um caminho, voltar às origens. Nossa, que maravilha fechar a sua fala com o Miró e com a dimensão tão grande filosófica dessa fala dele, né? Aliás, eu sou apaixonado pelo Miró e também pelo Gaudí. Eu também. Em Barcelona, quando eu fui lá, meu Deus, que apaixonado. A cidade tem uma identidade tão forte, muito em função da presença desses dois. Esses dois não são é? muito fortes, Meu muito querido, contemporâneos. muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi maravilhoso conversar com você, Igualmente, um papo também delicioso. gostei muito viu? obrigado Muito pela obrigado manhã mesmo. agradável. Obrigado, querido. O programa Retratos de hoje chegou ao fim, mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Semana que vem nós temos um novo encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!